Irmãos amados, a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Eu vou ler Salmo 32, eu vou ler 3 versículos, 3, 4 e 5. Presta atenção. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigastes, ó Deus, e as minhas forças se acabaram. Como o sereno que seca no calor do verão, então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Hoje eu quero conversar sobre consequências do pecado. E quando nós temos uma vida prazerosa com Deus, uma vida de intimidade com Deus, esta vida nos traz um prazer muito grande, porque estar presente com Deus, tudo é prazeroso. Mas quando nós descuidamos um pouco e pecamos, aí as consequências são ruins. E nós às vezes enfrentamos isto, não sabemos nem por que nós estamos enfrentando uma situação tão adversa. Mas justamente porque nós fugimos da presença de Deus. Os versículos que nós acabamos de ler está falando que Davi, mesmo sendo um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas ele veio a pecar. E através dos seus pecados, acabamos de ler agora da palavra, que ele dizia que estava passando por uma consequência tão grande, porque ele sentia o castigo de Deus sobre ele por causa dos seus pecados. Mas quando ele percebeu isto, a palavra está nos dizendo que ele correu para Deus e confessou os seus pecados. Quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, com certeza as consequências do pecado, elas vão cair por terra, mas nós vamos passar pelas bênçãos que Deus tem reservado para nós. E aí Davi falou claramente a respeito desta palavra, principalmente no versículo 5, que diz assim: então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Vocês estão vendo a facilidade que nós temos de chegar perto de Deus? Em primeiro lugar, é termos coragem de confessar os nossos pecados, falar dos nossos erros, reconhecer as nossas fraquezas e negligências que temos. Quando nós temos essa coragem de fazer isto, corremos para o Senhor, Ele está prontinho para nos abençoar e nos ajudar a vencer todos os pecados. Eu convido vocês a fazer isto enquanto vocês podem fazer, porque as consequências são trágicas demais. Tem alguns na Bíblia que fala para nós aqui, e eu quero falar com vocês sobre isso aqui. Diz que Ananias e Safira, esses dois pecaram, e por causa da consequência do pecado deles, eles mentiram. E Deus não aprova, não aceita mentiras. E a palavra nos fala que eles pagaram com a própria morte. Fala também sobre Moisés. Este Moisés que desobedeceu a Deus quando Deus falou com ele, e ele pagou pelas consequências grandes desse pecado. Por quê? Desobedeceu a Deus. Queridos, nós temos que prestar muita atenção nisso aqui e o que diz para nós a Bíblia. Miriam, quando pecou, transgredindo as leis de Deus, que
que levantou contra Arão, o seu irmão, a palavra nos fala que ela ficou leprosa. Ela ficou doente, uma doença incurável. Por quê? Porque o homem não tinha poder para curar. Mas ela ficou leprosa por causa do seu erro, das suas falhas. Estou dizendo isso para vocês por quê? Porque os grandes homens de Deus erraram porque falharam e veio as consequências da falha chamada pecado. Meus amados, são versículos muito conhecidos, mas não deixe de meditar nesses versículos que nós acabamos de estudar, falando justamente sobre a vitória de Davi depois da decisão dele confessar os seus pecados. Quando a Bíblia nos fala que aquele que tem o coração contrito, humilde, esse Deus não despreza. E isso aconteceu com Davi. Ele teve um coração quebrantado, humilde e reconhecedor. Deus não desprezou. E nós, queridos, vamos ter cuidado com essa palavra pecado. Desde o início tem essa palavra pecado, e homens que descuidaram de estar com Cristo ou com Deus ou com o Espírito Santo pecaram. Mas eu convido vocês, vamos ficar firmados no Senhor, enquanto nós podemos. Ele está com os braços abertos, pronto para perdoar todos os nossos pecados e nos dar uma alegria por completo e uma vida totalmente prostrada a teus pés. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.